The Boss, também conhecida como a Mãe das Forças Especiais. Esse título vem do seu papel fundamental na criação da primeira unidade de forças especiais dos Estados Unidos, os Cobra Unit, ou Unidade Cobra, que teve papel decisivo na Segunda Guerra Mundial. Sua liderança, experiência em combate e filosofia de guerra moldaram toda uma geração de soldados de elite, incluindo Naked Snake, que mais tarde se tornaria o maior soldado da história, mais conhecido como Big Boss. Esse é o nome que ecoa como lenda entre soldados, estrategistas e líderes. A mulher que venceu guerras, que treinou o soldado mais lendário da história e que, paradoxalmente, se tornou a maior traidora que seu país já conheceu. Ao menos é assim que os livros de história contam. Mas por trás do título de traidora havia algo mais, uma verdade crua, dolorosa e humana. The Boss não foi uma mártir acidental, não foi manipulada, ela escolheu morrer. E essa decisão, mais do que qualquer batalha vencida, é o que define sua verdadeira grandeza. O mundo acreditava que The Boss havia desertado, que se voltou contra os Estados Unidos, que entregou tecnologia ao inimigo. Mas tudo isso era mentira, uma encenação cuidadosamente orquestrada pelos próprios Estados Unidos. Ela sabia que morreria como uma traidora, sabia que a história não a perdoaria, e mesmo assim ela aceitou. Por quê? Porque essa era a única maneira de impedir uma guerra nuclear, a única forma de preservar uma paz frágil em um mundo que sempre pende para o caos. A missão era clara: morrer pelas mãos do próprio aluno, deixar que ele a matasse, para que os Estados Unidos pudessem limpar suas mãos. E ela aceitou isso de forma consciente, com coragem e com amor. The Boss perdeu o direito de ser mãe. Seu filho, nascido em meio a uma missão, foi arrancado de seus braços antes mesmo de receber um nome. Essa criança acabou crescendo nas sombras, distante da mãe que tanto o amou em silêncio. Essa dor, esse luto não declarado, moldou The Boss mais do que qualquer campo de batalha. Ela podia suportar bombas, torturas, traições, mas o vazio deixado pela maternidade negada era ferida que nunca cicatrizou. E ainda assim, como se não bastasse, o mundo exigiu mais dela. The Boss teve que matar o homem que a amava. The Sorrow não era apenas seu parceiro de combate, era seu companheiro de vida, um espírito sensível em meio ao caos, alguém que a compreendia mesmo no silêncio. Mas ele ficou entre ela e a missão, e por mais que isso a destruísse por dentro, ela escolheu cumprir seu dever. Ela apertou o gatilho. Ela assassinou o amor com as próprias mãos, não por crueldade, mas por lealdade à sua pátria. Muitos pensam que The Boss era uma patriota, mas a verdade é mais profunda e mais trágica. Sua influência moldou a guerra moderna e forjou ícones. Ela foi mestra, símbolo, arquétipo do soldado perfeito, mas o preço disso foi alto. The Boss passou a vida inteira servindo com lealdade absoluta. Ela obedeceu quando a missão exigiu que ela abandonasse o filho recém-nascido. Ela obedeceu quando o dever exigiu que ela matasse o homem que amava. Ela obedeceu mesmo quando sua alma sangrava por dentro. E foi exatamente essas perdas, a maternidade negada, o amor sacrificado, a identidade que foi anulada, que a fizeram despertar. A mulher que treinou gerações para matar percebeu que nunca tivera o direito de decidir nada por si mesma. Foi ali, diante de mais uma missão imposta pelo governo que sempre serviu, que The Boss fez o impensável. Ela escolheu. A decisão de morrer não foi um ato de obediência, não foi mais uma missão. Foi a primeira vez em toda a sua vida que ela fez uma escolha verdadeira. E essa escolha não foi pelos Estados Unidos, foi pela humanidade. Mesmo sendo traída por seu país, ela não respondeu com ódio. Ela escolheu morrer para que o mundo tivesse uma chance de paz. Porque no fundo, The Boss não lutava por nações. Ela lutava por algo que transcende bandeiras, ideologias ou sistemas políticos. O direito de cada indivíduo escolher seu próprio caminho. Ela queria criar um mundo onde ninguém mais fosse usado como ferramenta, onde cada pessoa pudesse decidir quem ser, no que acreditar e por quem lutar, ou sequer lutar. Não se tratava apenas de soldados, se tratava de todos os seres humanos. Seu aluno, o homem que a matou,
carregou por toda a vida a dor de sua perda. O homem que viria a ser conhecido como Big Boss nunca superou o que aconteceu naquele campo de flores brancas. Até então, ele acreditava que lutava por algo maior, mas ao matar sua mentora, viu tudo ruir. Viu a verdade escondida por trás das nações, que até mesmo os maiores heróis podem ser sacrificados como peões. No fim de sua vida, Big Boss compreendeu que sua mestra não queria apenas evitar a guerra. Ela queria ensinar ao mundo que a verdadeira liberdade só existe quando a escolha é nossa. Ela escolheu morrer. E ele, por anos, tentou encontrar sentido em guerras e revoluções para justificar aquela dor. Mas tudo que ele fez foi perpetuar ainda mais sofrimento. The Boss não queria ser lembrada como uma heroína, não buscava glória nem monumentos. Ela aceitou ser crucificada como traidora, carregando sozinha o fardo do ódio de uma nação, mas dentro de si guardava um último desejo silencioso. Ela queria que seu aluno soubesse a verdade, só ele. Snake, o homem que ela treinou, o último laço humano que restava entre ela e o mundo, o único que ainda estava vivo entre aqueles que ela amou. Ela sabia que o mundo a veria como inimiga, mas se ele, apenas ele, compreendesse o que ela fez, isso já bastava. No fim, ela salvou o mundo, sem que o mundo soubesse. Morreu como traidora, tanto nos Estados Unidos como na Rússia, mas viveu como símbolo. Seu corpo foi abandonado na terra estrangeira que ela lutou para proteger, sem honra, sem memória, sem justiça, mas em silêncio, em um campo de flores brancas, plantou a semente de uma nova consciência. E no fim, Big Boss conseguiu entender. Entendeu que a missão final de sua mestra não era vencer uma guerra, era libertar a humanidade da necessidade de uma. There's only room for one boss and one snake.